Oi, pessoal. Esse é o nosso quinto e último vídeo, né, referente à resolução das questões do nosso simulado 2. E aqui nós vamos resolver as questões de número 25 até número 30, né? A questão número 25 diz: se duas circunferências têm um único ponto em comum, então a posição entre elas é tangente e a distância entre seus centros é igual à soma das medidas de seus raios, né? Isso é uma questão interessante, né? Nós temos, quando a gente fala em duas circunferências tem um ponto tangente, né? Nós temos duas situações, né? Nós podemos ter essa situação, né? Eu com os meus mega desenhos. Temos essa situação, que é a situação descrita, né, pelo exercício, né, que diz aqui a distância entre teus centros nada mais é do que, né, que temos um R1 e temos um raio 2, né? Então a distância entre os centros é a soma entre eles, né? R1 mais R2. No entanto, nós temos uma outra situação, né? No caso de termos uma circunferência interna, né? Que pode ter essa mesma lógica, né? De ter de ser tangente, né? Ter um único ponto, mas veja que nesse caso a distância entre R1, né? A distância entre os centros não é mais a soma dos raios, né? E sim a diferença entre eles, R1 menos R2, né? Então, portanto, essa questão 25 aqui, ela é falsa. A questão 26, nós temos se A, B e C são subconjuntos do universo U, tais que A união com B é igual a união com C, então B é igual a C, né? Para esse tipo de questão, é sempre bom a gente fazer um contra-exemplo, né? Para a gente perceber isso, né? Mas, a princípio, né? Essa afirmação aqui ela é falsa e vamos colocar aqui um contra-exemplo que mostra que isso é falso, tá? Então vamos supor que nós temos que o conjunto A ele seja composto pelos elementos, né? 1, 2, 3, 4 e 5, por exemplo, né? O conjunto B ele é formado pelos elementos 1 e 2 e o conjunto C ele é formado pelos elementos 3 e 4, né? Então, nessa primeira situação aqui de A união com B, o que é que nós temos, né? A união com B, se A são os elementos de 1 a 5 e B é um elemento, né? São os elementos 1 e 2, ou seja, veja que o conjunto B, né, ele está contido no conjunto A. Então, a união de A com B vai continuar sendo A, né? Da mesma forma que nós temos aqui, no caso da situação de A união com C. Qual é esse resultado, né? Veja de novo. O conjunto A são os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto C são os elementos 3 e 4. A união com C continua sendo o conjunto A, né? Isso aqui também dá A, né? Então, perceba que nessa situação aqui, não obrigatoriamente nós temos, né, que B é igual a C. Veja, nós temos elementos diferentes, né? B é 1 e 2 e C é 3 e 4. Então, mostra que o fato dessa igualdade ela existir, como ela existe, né? Ou seja, a união de A com B dá a união de A com C dá A. Mas isso não implica que B seja igual a C, né? Então, essa questão aqui ela também é falsa. Na questão 27, nós temos
esses exemplos com potências, né? Se A é tudo isso e B é essa potência sucessiva, né? 2 elevado a 2 elevado a 3, e C é esse valor aqui, aí ele está dizendo que B dividido por A vezes C vai dar 2 elevado a 8. Né? Então, vamos ver se isso é verdade. Né? Para isso, o que nós precisamos fazer é desenvolver, né, cada uma dessas potências aqui para poder fazer a substituição nessa expressão. Né? P dividido por A sobre B dividido por A vezes C. Então, ele está dizendo aqui que A ele é igual a raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 2, né? Tudo isso elevado a 3. Então, vamos desenvolver essa primeira parte aqui. Né? Nós vimos lá a questão dessas propriedades de potência, né? E vamos utilizá-las. Né? Então, quem tiver alguma dúvida, vale a pena, né, checar novamente aquele material lá daquelas propriedades. Né? Então, no caso aqui, nós temos que o nosso, talvez um macete, né? A gente tentar resolver de dentro para fora, né? Então, primeiro eu vou tentar resolver isso daqui, depois eu vou tentar resolver isso, né? E finalmente o total, tá? Então, deixa eu refazer aqui. Então, nós temos que A vai ser igual a raiz de 2, então eu vou resolver essa primeira parte, né? Raiz cúbica de 2, e isso, usando as propriedades, nós chegamos à conclusão que isso é 2 elevado a 1/3, né? Tudo isso elevado a 3. A é igual. Né? Agora eu vou fazer essa resolução aqui. Tudo que está dentro aqui no radical. Né? Tenho 2 elevado a 2. Aqui está subentendido que tem 1. Né? Então eu tenho potência de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Né? Então, veja, isso aqui seria 1 mais 1 sobre 3, né? Então, podemos resolver isso usando o mínimo comum, né? Entre 1 e 3, mas a gente usou aquela estratégia, né? 1 nada mais é do que 3 dividido por 3, né? Com isso, nós temos que isso dá 3 e a soma dos numeradores vai dar 4. Portanto, aqui dentro do radical, né? Nós ficamos com 2 elevado a 4/3, né? Tudo isso elevado a 3. Só apagar aqui para não poluir muito. A vai ser igual agora a nossa ideia seria resolver essa parte aqui do radical, né? Então, quando eu tenho assim, né, a gente viu isso, né? Raiz de 2, isso nada mais é do que 2 elevado a 1/2, né? Que seriam 2. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Ou seja, isso vai ficar 2 elevado a 4/3, né? Tudo isso vai ser elevado a 1/2, né? E tudo isso vai ser elevado a 3. Então, A vai ser igual a 2 elevado, aqui nós temos potência de potência, né? Então, nada mais é do que a multiplicação. Então, 4 vezes 1 dá 4.
4 vezes 1 dá 4 e 2 vezes 3 dá 6. Né? Isso agora é elevado a 3. Né? Novamente, nós temos potência de potência, então nós vamos ter 2 elevado a 3 vezes 4 dá 12. 12 dividido por 6. Então, A vai ser igual a 2. 12 dividido por 6 é 2, né? 2 elevado a 2 ou dá 4, né? Então, eu nem vou... A gente pode até resolver isso aqui, né? 4. Porque às vezes, esse tipo de questão, como eu estou vendo que vai ter essa multiplicação e essa divisão, às vezes a gente facilitaria os nossos cálculos, manter isso em forma de potência, né? Mas a potência mais reduzida possível. No caso aqui seria o 2 elevado a 2. Então nós achamos que o A é 2 elevado a 2 ou 4, que é igual a 4. Agora nós vamos resolver o B, que diz, né, que é 2 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui, né, a gente chama de potências múltiplas, né? Não é potência de potência, né? Então eu não resolvo isso multiplicando, né? 2 vezes 3, 6. É diferente de eu dizer assim, ó, 2 elevado a 2. Isso elevado a 3, isso é o que a gente viu lá como potência de potência. E a gente resolve isso, mantém a base e multiplica, né? Esses expoentes. 2 vezes 3, 6. Só que quando eu não tenho parênteses, 2 elevado a 2 elevado a 3, que é esse nosso caso, a gente precisa fazer isso passo a passo. Então, primeiro a gente resolve essa parte, o 2 elevado a 3, né? Isso aqui dá 8 e, se for necessário, né? Ou seja, seria um 2 elevado a 8. Então, se necessário, a gente resolve isso, 2 elevado a 8, descobre quanto que dá isso. Mas, de qualquer forma, vamos manter dessa forma. Vamos manter assim, 2 elevado a 2 elevado a 3, isso é 2 elevado a 8. Tá? Eu vou só destacar o que foi que nós resolvemos aqui, porque para manter na memória do cálculo, e vou excluir esse resuminho aqui. Agora, o C, né, que é 8 elevado a menos 2 terços, veja, o nosso objetivo aqui facilitaria muito a nossa vida, né? Transformar tudo em potência de 2, ó, 2 elevado a 4, 2 elevado a 8. Então é isso que eu vou fazer aqui também, né, com relação a esse 8, porque nós sabemos, no caso que 8 nada mais é do que 2 elevado a 3, né? Tudo isso elevado a 2 terços. Então, 2, nesse caso, vai ser C, nesse caso, né? Desculpa, vai ser 2 elevado a menos 2, né? Porque 3 vezes menos 2 dividido por 3, eu cancelo esse 3, né? Ou, resolvendo, de fato, né? 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 dividido por 3 vai dar esse menos 2. Então, vamos manter aqui também como potência de 2, né? Aqui é menos 2, né? Então, nós vamos agora resolver isso que ele disse, que B dividido por AC, né? Vamos ver quanto é que vai dar. Se vai dar, de fato, o 2 elevado a 8, como ele está colocando aqui, né? Então,
nós já temos o valor, sabemos que o valor de B é 2 elevado a 8. Isso é 2 elevado a 8, né? O valor de A nós temos que é 2 elevado a 2. E o valor de C nós temos que é 2 elevado a menos 2, né? Então, isso vai dar igual a 2 elevado a 8, né? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a menos 2, isso vai conserva a base, né? E 2 menos 2, isso vai dar 0, né? Então, 2 elevado a 8 dividido 2 elevado a 0, isso dá 1, né? Então, resolvendo tudo isso, vai dar, de fato, o 2 elevado a 8, conforme a questão afirma aqui, né? Então, essa questão ela é verdadeira, tá? A questão 28 diz: um laboratório de análise clínica leva 6 dias para analisar 1.600 amostras de sangue, com 8 técnicos trabalhando durante 8 horas por dia. Em função dos desdobramentos da pandemia do Covid-19, apenas 6 técnicos estão trabalhando com, desculpa, com a mesma produtividade e jornada de trabalho. Nessas condições, o laboratório precisará de menos de 12 dias para analisar 3.000 amostras de sangue, né? Então, ele está afirmando que, nessas novas condições, o laboratório vai precisar de menos de 12 dias, né? A gente resolveu algumas questões com essa lógica, né? Isso é claramente um exemplo de regra de 3 composta, porque nós temos várias variáveis, né, sendo analisadas aqui, né? Nós temos, né, ou seja, dias, nós temos amostras, nós temos números de técnicos e horas por dia trabalhadas, né? Então a gente vai montar. Foi encaminhado, né, uma forma de resolução usando um outro algoritmo, mas eu vou manter nesse nosso vídeo o mesmo algoritmo que a gente utilizou na explicação dos outros exemplos de regra de 3 composta, beleza? Então, nós vamos montar aquela nossa tabelinha, né, para fazer as análises, né? Então, nós temos aqui como variáveis dias, nós temos número de amostras, nós temos número de técnicos e nós temos a variável, né, hora-dia. Então, foram em 6 dias, né, foram analisadas 1.600 amostras com 8 técnicos, isso 8 horas por dia de trabalho, né? E ele pergunta em quantos dias, né? Na verdade, ele afirma que vai ser em menos de 12 dias. Então, aqui é justamente a nossa incógnita, né? Nós precisamos descobrir isso, né? Então, aqui é onde vai estar posicionado o nosso X. 3.000 amostras, com 6 técnicos, 8 horas por dia. Então, veja, eu acho que a primeira observação importante é a gente refletir, ou fazer um comentário sobre essa variável horas-dia, né? Que não houve alteração entre elas, né? Era 8 e continua 8. Então, esse é um tipo de variável que a gente nem vale a pena a gente fazer aquela investigação, né? De conhecer essa relação de proporcionalidade com relação à variável que tem a incógnita, né? Porque é 8 e é 8, então isso não vai interferir em nada, né? Nos nossos cálculos, né? Então, por isso, para a nossa resolução, as variáveis que vão ser avaliadas, né? Seria dias, número de amostras e número de técnicos, porque essas são as variáveis que apresentaram, né, alteração, né, dos valores.
Vale lembrar que esse nosso algoritmo a gente tinha definido, né, que a gente precisa fazer agora a avaliação de duas a duas variáveis, sempre considerando agora a variável que tem incógnita, né, para conhecer a relação de proporcionalidade. Então, eu vou fazer uma análise primeiro para conhecer qual que é a relação de proporcionalidade entre dias e número de amostras, e depois vou fazer um estudo, né, para ver a relação de proporcionalidade entre dias e técnico, e número de técnicos, né, para a gente montar aquele nosso algoritmo lá da resolução. Então, fazendo essa análise, aqui, por exemplo, entre número de dias e número de amostras, né? Se eu tenho em 6 dias foram analisadas, né? 1.600 amostras com 8 técnicos, né? Se eu aumentando aqui o número de amostras, né, de 1.600 para 3.000 amostras, o que é que vai acontecer com relação ao número de dias, né? Eu vou precisar de mais dias ou menos dias, né? Veja que aqui o número de amostras ele aumentou, né? Foi de 1.600 para 3.000. E o nosso agora desafio é saber o que é que vai acontecer com o número de dias, né? Então, se eu analisei 1.600 amostras em 6 dias, com 8 técnicos, com esses mesmos 8 técnicos, para eu analisar 3.000 amostras, eu vou precisar também, né, de mais dias. Então, aqui existe uma relação. A relação de proporcionalidade é que essas duas variáveis elas são diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais. Agora vamos analisar a relação entre dias e número de técnicos, né? Aqui nós já é de cara, né? A gente viu que o número de técnicos ele diminuiu, então eu vou usar essa setinha para baixo, né? Era 8, passou para 6. Agora vamos ver o que acontece com o número de dias. Então, nós tínhamos 1.600 amostras foram analisadas em 6 dias por 8 técnicos, né? Essas mesmas 1.600 amostras, reduzindo o número de técnicos para 6, né? Eu vou precisar de mais dias ou menos dias para avaliar essas mesmas amostras, né? Se eu diminuir o número de técnicos para analisar o mesmo número de amostras, né? Consequentemente, eu vou precisar de mais dias para fazer essas mesmas análises, né? Então, a relação de proporcionalidade entre dias e número de técnicos é inversamente proporcional, né? Inversamente. Diante dessa análise dessa tabela, né? Vamos montar o nosso algoritmo como a gente tinha definido. Então, a gente mantém a mesma relação, né? Aqui com relação, pensando na variável que tem a incógnita, isso antes da igualdade, então eu vou dizer que 6 está para x, né? Isso é igual a o produto dessas outras relações aqui, né? 1.600 por 3.000 ou 8 por 6. Sempre observando que, se a grandeza ela é diretamente proporcional, eu mantenho a forma como ela está aqui na nossa tabela, né? Caso a grandeza, isso foi diretamente proporcional, exatamente o que aconteceu aqui com o número de amostras, né? Caso as grandezas, né, elas sejam inversamente proporcionais, e foi exatamente o que aconteceu aqui com relação à grandeza número de técnicos, né, eu preciso inverter essa ordem que está apresentada na tabela, né? Dessa forma, nós vamos ter que na tabela tem 8 sobre 6, mas aqui eu faço o inverso dela. Então vai ficar 6 sobre 8, né?
E aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos, né? Vou eliminar esses dois zeros. Vou eliminar esses dois zeros também no denominador. Com isso, a gente pode dizer que 6 sobre x ele é igual a... Vou fazer essa divisão, né? 16 dividido por 8, isso dá 2. Né? E dividindo o numerador e esse denominador ambos por 6, né? 6 dividido por 6 vai dar 1. E 30 dividido por 6, isso vai dar 5, né? Com isso, nós temos que 2x é igual a 30, né? Consequentemente, x é igual a 30 sobre 2, que isso é 15, né? Então, veja que essa afirmação, né, essa questão, ela é falsa. Porque aqui ele diz que nessas condições, né, esse x, né, o laboratório precisará de menos de 12 dias. Não, ele precisará de 15 dias, né, que é mais do que 12 dias. Então, essa questão aqui ela é falsa. A questão 29, ela diz: a comissão da gincana de uma escola entregou a Maria 63 lápis, 18 borrachas e 36 canetas e informou que a aluna deveria montar vários kits. Isso é uma palavrinha interessante, importante. Vários kits iguais. Com o maior número possível. O maior número possível de objetos. Desculpa. Todos os kits devem ter o mesmo número de lápis, canetas e borrachas. Se Maria atender às exigências da comissão, então cada kit será composto de 13 objetos. Né? Então ele está dizendo, a afirmação é que cada kit terá, né, 13 objetos. Algumas coisas para chamar a atenção aqui. Esse é um exemplo, né? A gente já tem resolvido algumas questões com essa mesma lógica, vamos dizer assim. Essa parte aqui, né, o maior número possível de objetos, isso é um forte indicativo para a gente, né, de que isso é uma questão de máximo divisor comum. Tá? Então, precisamos fazer o máximo divisor comum de quê? Né? Nós temos aqui Nós temos lápis, né? Que são 63. Nós temos borrachas, que são 18. Nós temos canetas, que são 36. Então a gente precisa fazer o máximo divisor comum entre 63, 18 e 36. É isso que nós vamos fazer nessa etapa. 63, 36 e 18. Quando a gente trabalhou, né, com o máximo divisor comum, a gente vai fazendo essa questão de fatoração de números primos, né? E toda vez que um número dividir, um dos números primos aqui, né, dividir todos esses outros, né, todos esses que a gente tá para achar o máximo divisor comum, a gente vai fazer um asterisco, né? Aqui que é 36. Corrigindo aqui. 36. Então, 18 é um número par, né? Temos aqui como número par apenas o 36 e o 18, então vamos começar dividindo por 2, mas ele não vai ser marcado, né? Porque o 63 não é divisível por 2. Isso aqui vai dar 18. 18 dividido por 2 dá 9. Ainda temos 18 como um número par, vamos dividir novamente por 2.
vai dar 63, 9 e 9. Né? Agora nós temos 63, 9 e 9, que todos três eles são divisíveis por 3. Então, eu vou marcar esse número aqui porque ele vai dividir 63 e os dois 9. Né? 63 dividido por 9, isso dá 21. 9 dividido por 3 dá 3. 9 dividido por 3 também dá 3. Os três números, né, ainda são divisíveis por 3 e eu vou, mais uma vez, destacar esse número. 21 dividido por 3 dá 7. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. E por último, isso aqui dividido por 7. Né? A gente vai achar aqui no final tudo 1. Então veja, o máximo divisor comum de 63, 36 e 18 vai ser igual a esses números aqui, né? Esse produto desses números que foram divisores de todos os que a gente estava utilizando para achar o máximo divisor comum. Né? Então, nós temos 3 elevado a 2, que isso é 9. Né? E aqui nós temos uma informação importante, né? Que é interessante essa questão, porque normalmente nas questões de máximo divisor comum, a gente acha esse máximo divisor comum e depois a gente vai fazer com os números. Né? Então seria 63 dividido por 9, 18 dividido por 9 e 36 dividido por 9. Mas veja que aqui, né, a questão ele está pedindo o maior número possíveis de objetos. Então, para eu achar o maior número possível de objetos, eu preciso analisar quais são os divisores de 9. Então, vou fazer uma observação aqui. Por exemplo, os divisores de 9. Quem são eles? Né? Nós temos o 1, nós temos o 3 e nós temos o próprio 9. Né? Então, se eu utilizar esse 9 aqui, né, nós vamos obter os kits, né, com vários kits, mas o menor número possível de objetos, né? Porque eu estou dividindo por um número maior. Mas para eu achar esses valores com o maior número possível de objetos, né, eu tenho que dividir por 3. Né? Eu tenho 3 alternativas aqui. Né? Dividir por 1,